todas, sejam bem-vindos. Esta mesa redonda foi iniciativa do Grupo de Estudo de Filosofia Política e, em seguida, também da equipe dos editores dos cadernos de ética e de filosofia política, que é o nosso caderno aqui de filosofia. Esse grupo de estudo de filosofia política, chamado Respública, é composto por professores, alunos e pesquisadores da USP, da Unifesp e da Universidade Federal de Alagoas, da qual nós temos um representante aqui, e então dos cadernos de ética e filosofia política. Eu agradeço muito a presença de vocês todos, agradeço a presença dos nossos convidados, sobretudo de professor Frederico e professor Fabiano, que vieram de outras cidades. Nós vamos proceder da seguinte maneira: cada um dos membros da mesa terá meia hora para falar, em seguida toma a palavra o seguinte, e ao final nós deixamos um tempo que for suficiente ou necessário para conversar com o auditório. Eu vou também apresentar a mesa. Eu, como vocês sabem, sou professora de Ética e Filosofia Política do departamento, eu vou mediar o evento, e nossos convidados são os seguintes. À minha direita, a professora Iole Ilíada. A professora é doutora pela Faculdade de Filosofia e atualmente da USP, e atualmente ela é vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo. Muito obrigada, Iole, pela sua presença. A professora Iole vai falar sobre a crise internacional e a questão democrática. Em seguida, o professor Frederico de Almeida é professor da Faculdade de Direito da Unicamp, do IFISH da Unicamp, do IFISH não é faculdade, é instituto, né? Do IFISH da Unicamp, e o tema do professor Frederico é o poder das instituições de justiça. Em seguida, lá na outra ponta, à minha direita, o professor Fabiano Melo, que é professor de Direitos Humanos na PUC de Minas Gerais. Muito obrigado também pela sua presença, Fabiano. E ele deu como título da sua conferência, da sua fala, Tempos de Inquietação, Dilemas e Retrocessos. E, finalmente, para encerrar as falas da mesa, a professora Mariana Chauí, que nós todos conhecemos, que dispensa apresentações e, de fato, é professora de todos nós. Muito obrigada, Mariana. Eu peço desculpas em nome da organização de estarmos nesse lugar apertado. É a maior sala que nós conseguimos reservar para o evento. Como vocês sabem, a nossa faculdade tem muitos eventos, os auditórios da Geografia e História estão ocupados, e essa é a nossa maior sala aqui do nosso prédio. De qualquer maneira, como é uma iniciativa dos grupos de estudo e do periódico da área de política do departamento, eu também acho que é bom nós fazermos aqui nesse nosso prédio. Então, desculpe o calor, o incômodo, e vamos então começar. Eu passo a palavra para a professora Iole. Muito obrigada, professora Maria das Graças. Bom, eu quero iniciar agradecendo o convite por estar participando desse debate com uma mesa tão qualificada. E vocês sabem que existe uma espécie de protocolo quando a gente participa de um debate assim, que é iniciar ressaltando a importância do tema. E o tema desta mesa é Desafios da Democracia. Bom, me parece, e a presença aqui hoje comprova isso, que neste caso, no momento que nós estamos vivendo, é ocioso falar sobre a importância desse tema. Que mais do que uma questão teórica, se converteu nesse exato momento numa questão prática crucial para o futuro desse país. E por isso mesmo, a tentação de falarmos do aqui e do agora, do que nós estamos vivendo neste exato momento, é muito grande. E eu vou falar do aqui e do agora. Mas para falar do aqui e do agora,
eu vou inserir o que está se passando conosco nesse momento num contexto mais amplo, e daí a ideia de falar sobre a crise internacional e a questão democrática. Para isso, se vocês me permitem, vou fazer uma breve regressão histórica, apenas para recuperar alguns elementos que me parecem fundamentais para que nós compreendamos o momento que nós vivemos, no mundo, na região e no Brasil. Se nós olharmos para a ordem internacional atual, a ordem econômica e política, há dois momentos históricos fundamentais que nos ajudam a entender o que vivemos hoje. Um deles, o primeiro, que tem um caráter mais econômico, se refere à crise do padrão de acumulação capitalista que foi forjado no pós-guerra, que ficou conhecido como os 30 anos gloriosos. Então, após cerca de 30 anos de crescimento ininterrupto, após a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo entra em uma de suas crises estruturais. A crise que vai ficar conhecida como crise do petróleo, mas que, evidentemente, ela é muito mais complexa que isso, e resulta, entre outras coisas, no fim dos tratados de Bretton Woods e na conversão do dólar como a moeda de troca internacional. Como todos sabem também, da reorganização do capitalismo depois dessa crise, vai se consolidar aquele padrão de acumulação que ficará conhecido como neoliberalismo. E é interessante observar que este momento em que o neoliberalismo se consolida, nos anos 80 e anos 90, será o momento, talvez, de maior hegemonia do sistema capitalista no mundo. Se você considerar que antes das guerras mundiais, ele ainda convivia com formas pré-capitalistas. E que durante esses 30 anos, ele teve que conviver com as tentativas de implantação de um sistema diferente, o sistema socialista do tipo soviético, ou variantes dele, no caso chinês e outros. Então, pela primeira vez depois dos anos 80, o capitalismo reina hegemônico, penetrando em todos os territórios do mundo, inclusive naqueles governados por partidos comunistas ou sistemas mais fechados, como o sistema chinês. Aqui, uma observação, porque num primeiro momento essa hegemonia do neoliberalismo, do capitalismo neoliberal, é tamanha que não há contestação. Existe a famosa frase da Margaret Thatcher, né? Não há alternativa, there's no alternative. E isso durante um tempo foi quase aceito por grande parte da população como sendo uma verdade. Isso vai começar a ser contestado no final dos anos 90, e aqui eu vou pegar como símbolo da contestação dessa ordem neoliberal os fóruns sociais mundiais e o seu mote, né? Porque o mote do Fórum Social Mundial será outro mundo é possível. Então, contra a ideia de que não havia alternativa, a ideia de que um outro mundo era possível. Já que falamos da questão democrática, é interessante observar que o neoliberalismo, por suas características, né, portanto, um padrão de acumulação baseado na diminuição do Estado, baseado na diminuição da capacidade de se fazer políticas públicas, na precarização das relações de trabalho, nas privatizações, ele por si só vai representar um tensionamento com a ordem democrática. Ele vai romper, por exemplo, aquele tecido forjado dos estados de bem-estar sociais, que eram tecidos de solidariedade redistributiva, que eram fundamentais para aquela concepção que se tinha de uma democracia mais avançada, né, na qual não se falava apenas de direitos políticos ou eleitorais, senão de uma igualdade econômica, social, cultural, política mais ampla. Então, do lado econômico, essa é a grande alteração que nós vamos ter, né, que nos leva ao momento em que estamos hoje na ordem internacional. Essa alteração econômica vai ser, por sua vez, também alimentada por uma alteração política importante, que vai ser a crise e, por fim, a derrubada das tentativas de implantação das experiências do socialismo dito soviético. Então, o campo soviético vai ser destituído, e eu vou simbolizar isso na queda do muro, né? A queda do muro é um ato simbólico, mas ele representa, na verdade, o fim deste campo. E, portanto, o fim da ordem bipolar. Com o fim da ordem bipolar, novamente, você tem um fenômeno
isso no final dos anos 80, início dos anos 90, um fenômeno importante, que é, no primeiro momento, um mundo unipolar, com uma única potência, né, sendo esse polo hegemônico, que são, como sabemos, os Estados Unidos. Contraditoriamente, isso vai acontecer, os Estados Unidos vão se tornar o único polo, no momento em que eles estão num relativo declínio da sua economia. Na verdade, o seu sistema produtivo já não consegue fazer frente aos outros polos de produção internacionais. E sua economia é cada vez mais financiada, e até hoje, justamente pelo fato do dólar ser essa moeda de troca internacional. Então, é a crescente emissão de dólar e o fato do dólar ser a moeda internacional que vai financiar os crescentes déficits dessa economia americana, norte-americana, estadunidense, para ser mais precisa. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer também que essa hegemonia do polo representado pelos Estados Unidos se dá no momento de declínio relativo do seu poder político. Se nós pensarmos que isso aconteceu, por exemplo, depois da Guerra do Vietnã, fica evidente que o poder político de convencimento dos Estados Unidos como uma grande nação, né, aliada de todos os democratas do mundo, começa a ruir. Ainda que não possamos confundir isso com uma perda de poder internacional, porque esse poder, embora decadente do ponto de vista econômico e político propriamente dito, ele se mantém sobre dois pilares fundamentais. Um é o poder militar, evidente, e outro é o poder cultural, da hegemonia cultural, que não se confunde com o político. Eu vou dar um exemplo. Todos nós somos influenciados pela hegemonia cultural americana. O cara que vai lá na manifestação, ele queima a bandeira dos Estados Unidos, mas ele, se ele parar para pensar, o jeito dele se vestir, as coisas que ele almeja na vida, muito do que ele assiste na TV e tal, é fortemente influenciado pelo modo cultural americano. E isso tem um sentido. Bom, aqui, já que estamos falando dos desafios da democracia, também é interessante lembrar que, neste momento unipolar, os Estados Unidos, como já não tem mais como inimigo principal o comunismo, né, a ameaça comunista, eles vão eleger como a ponta de lança para poder interferir na vida dos outros países o tema da democracia. A democracia passa a ser instrumentalizada, né, como aquilo que permite que os Estados Unidos, né, em nome do que os Estados Unidos vão invadir outros países. São países não democráticos, portanto, os Estados Unidos civilizadores vão levar a democracia a esses países. Claro que, como sabemos todos, isso é absolutamente seletivo, né? Poderíamos citar aqui vários exemplos, né? Iraque versus Arábia Saudita, ou Cuba versus Israel, quer dizer, né? Com os aliados não se discute a questão democrática, para os inimigos essa questão é instrumentalizada. Mas assim como o neoliberalismo vai ter uma hegemonia absoluta e, passado um tempo, começa a ser contestado, essa ordem unipolar também, né? Ela dura pouco. E é engraçado, porque já nos anos 90 havia muitas previsões. Eu sou na verdade, da geografia, né? A minha formação é da geografia humana. E eu me lembro de um debate todo sobre os novos polos que estavam se forjando na ordem internacional, e na época se achava que seriam Japão e Alemanha. Que a União Europeia ia constituir, por exemplo, um polo de contraposição aos Estados Unidos, tendo à sua frente os alemães. E, na verdade, não foi exatamente isso que se verificou, mas sim outros polos, outros atores, né? Outros países começam a jogar esse jogo. E aqui eu citarei dois importantes, que são a Rússia e China, que, na verdade, acabam se tornando, se não polos em condições de competir com os Estados Unidos, elementos de tensionamento e de contradição dessa ordem unipolar. Bom, enquanto tudo isso acontecia no mundo, o que vai acontecer aqui no nosso canto do planeta, na América Latina? Interessante, porque enquanto tudo isso acontecia no mundo, aqui na América Latina, final dos anos 90, começo dos anos 2000, nós começamos a assistir sucessivamente, quase que como um efeito dominó, a chegada aos governos de forças de esquerda, populares, progressistas, que eram justamente aquelas forças que tinham lutado contra o neoliberalismo
que tinham lutado antes disso, contra as ditaduras no continente, e que também tinham se colocado, mais recentemente, contra as tentativas de integração da região subordinadas aos Estados Unidos, né? O caso mais emblemático é a ALCA. E é interessante, sempre lembrando que o nosso tema são os desafios da democracia. É interessante porque essas forças vão chegar a esses governos pela via eleitoral, portanto, pela via dita democrática. E apesar de todas as tensões e contradições do processo, muitos viram nisso um sinal de que, finalmente, as democracias na nossa região estavam plenamente consolidadas, maduras. Afinal de contas, não era pouco que um sistema que tivesse permitido, depois de tudo que nós vivemos aqui, um sistema que tivesse permitido que chegassem aos governos centrais dos países operários, representantes indígenas, guerrilheiros, ex-guerrilheiros, né, na verdade. Enfim. Então, bom, isso é um sinal de que a democracia, o povo, as instituições nesses países estão maduras. Falando de conjunto, portanto, evidentemente, aqui cada processo em cada país desse é muito distinto, mas tentando extrair o que há de universal nisso, pode-se dizer que a presença desses governos nesses países representou também um certo alargamento da democracia. Não só da democracia política, em alguns países você ampliou bastante as formas participativas, por exemplo, né, de intervenção política, mas não só nesse campo, também no campo econômico, porque em todos esses países se registra uma diminuição da desigualdade, uma inclusão social de setores historicamente, né, excluídos, e, na verdade, a extensão de direitos para setores sociais que até então tinham dificuldade de acesso a eles, aos direitos mais básicos. Bom, no entanto, e quero chamar a atenção para isso, porque isso tem tudo a ver com o que vou dizer no final, e que eu acho que é a grande questão, apesar disso, nós podemos dizer, e hoje com mais certeza, que esses governos não alteraram estruturalmente o poder, as relações de poder nesses países. Alteraram até institucionalmente, mas não estruturalmente. E aqui eu vou usar o caso brasileiro, porque é o caso mais conhecido e é bastante emblemático. Não se alteraram aqui no Brasil as estruturas que se referem aos estruturas de poder importantes que se referem ao sistema judiciário. Não se alteraram no Brasil as estruturas do poder político, porque não se fez uma reforma do sistema eleitoral, que era fundamental para isso. Não se alteraram, e acho que isso é mais que evidente, as estruturas do quarto poder, do poder da mídia, dos grandes meios de comunicação, que continuaram tendo um sistema absolutamente monopolizado de difusão da informação e da opinião. Isso sem contar outras coisas, como reforma tributária, reforma agrária, porque não podemos esquecer que a riqueza e a propriedade são fundamentos estruturais do poder, né, dos mais importantes. Bom, então, apesar das mudanças feitas, não se alterou, de fato, estruturalmente, esse sistema de poder. Em alguns países um pouco mais, em outros menos, mas olhando de conjunto pode-se dizer que alterações profundas estruturais não houve em nenhum deles, e no Brasil em particular quase nada fizemos. Bom, mas enquanto esse processo na América Latina ocorria, voltando ao mundo, o mundo tinha entrado de novo numa fase de crescimento. Os anos 2000 foram novamente uma fase de crescimento do PIB mundial. Crescimento ancorado, em grande medida, como todos sabemos, na financeirização da economia. Por outro lado, você tinha cada vez mais a construção de uma multilateralidade, de uma multipolaridade na ordem política internacional. E aqui é interessante porque essa situação permitiu, por exemplo, que o Brasil se tornasse, como eles gostam de chamar, um global player, né?
um ator, um sujeito desta geopolítica global importante, graças às suas articulações com os BRICS, graças às suas articulações para a integração regional da América Latina, graças às suas articulações Sul-Sul, né? E o Brasil, inclusive, começa a pleitear, participar de organismos internacionais, começa a ter algumas vitórias, né? Indicar o representante na FAO, indicar o representante na OMC. Aliás, começa a ter vitórias, né? Inclusive na OMC, contra os países centrais, né? E assim estamos, até que, em 2008, todos conhecem o final dessa história. A bolha financeira que sustentava este crescimento artificial vai estourar. Aqui também é interessante, porque num primeiro momento, muitos entenderam isso como o fim do neoliberalismo. Parecia tão evidente que o neoliberalismo tinha provocado aquele estrago. E gente nada suspeito como Sarkozy, então presidente da França, deu declarações dizendo que agora era a vez da política e não mais da economia, que a economia nos tinha levado aquilo e agora era a vez de recolocar a política no lugar. O que, lido de outra forma, podia significar, olha, os mercados não resolvem a nossa vida, precisamos pensar em termos de Estado. Mas, infelizmente, a revanche do neoliberalismo não tardou a nos tomar de assalto. Se olharmos para o processo hoje, já podemos dizer que o neoliberalismo não só termina com isso, como ele se reafirma e se impõe como solução mais radical aos problemas que ele próprio criou. Isso, na Europa, fica muito evidente. Os países mais endividados, os países que são mais vítimas das políticas neoliberais, Portugal, Espanha, Grécia, Itália, são aqueles aos quais se vai impor, a partir da chamada Troika, né, europeia, se vai impor a implementação de uma radicalização do programa neoliberal. E aqui, voltando a falar do desafio democrático, aqui aquele tecido que já estava, né, esgarçado, ele vai se cindir totalmente, aquele tecido da coesão social nesses países. Porque vocês imaginam, a ideologia neoliberal somada à crise econômica e social que afeta as pessoas no dia a dia, né, vai fustigar profundamente, afetar profundamente qualquer ideia de igualdade, liberdade, fraternidade. E não é à toa que as forças de direita vão começar a crescer, as forças políticas de direita vão começar a crescer, inclusive eleitoralmente, nesses países. Isso vai se passar também nos Estados Unidos, e aqui eu nem preciso, se nós pensarmos no fenômeno Donald Trump, né, está tudo compreendido, eu não preciso me estender. Um outro efeito colateral dessa crise, e aí que tem implicações políticas, vai ser que, como essa crise atinge em cheio os países centrais, daí inclusive muitos dizerem que ela é a mais grave depois de 29, não é uma crise na periferia do sistema, é uma crise que atinge o centro do sistema, também para superá-la, os Estados Unidos precisam recuperar a sua iniciativa no mundo. E a sua capacidade de conduzir a economia mundial. E não é à toa que os Estados Unidos vão mudar a sua estratégia com relação ao mundo e principalmente com relação à região aqui, a América Latina, voltando a impulsionar, depois da derrota da ALCA, diversos desses tratados chamados de livre comércio, né? TPP, o TISA, que de livre comércio, como sabemos, não tem nada, que significa, na verdade, uma perda de soberania desses países, uma transferência da soberania desses países às grandes empresas, né, mundiais, mas isso aí é assunto para um outro debate. Essa crise vai afetar também, e eu já estou caminhando, não sei quanto tempo eu tenho, mas já estou agora me encaminhando para a parte final. Essa crise ela vai demorar um pouco, mas ela vai se abater também sobre os países em desenvolvimento. Ela vai se abater sobre o polo mais dinâmico da economia mundial até então, que era a China, que é a China ainda, mas vai afetar esse dinamismo, e vai, evidentemente, afetar os países da América Latina. E vai afetar em cheio os modelos de desenvolvimento que estavam sendo aqui implementados e que sustentavam as políticas redistributivas, as políticas sociais, as políticas de inclusão que estavam sendo realizadas aqui. Então, aqui também é importante, nós falamos em mudanças estruturais, aqui é também importante porque, em grande medida, o modelo, todos sabem, e isso não é só no Brasil, tá? Mesmo nos lugares em que o
o processo foi mais radicalizado, como a Venezuela, houve pouca mudança estrutural da economia. Aquela história de que sem efetivamente que os capitalistas passassem a perder lucros ou diminuir seus ganhos, o que se conseguiu fazer foi girar a parte de ganhos via venda de commodities ou via venda de petróleo, no caso venezuelano, equatoriano, para a distribuição interna de renda. E isso também ajudava a sustentar a economia na medida em que ampliava os mercados internos. O modelo era mais ou menos esse. Né? Não houve, digamos, expropriação de riqueza, não houve transferência e não houve sequer mudança importante da matriz produtiva desses países. Quando a crise nos atinge, ela atinge em cheio esse modelo. Acontece que isso vai trazer o elemento que faltava para que a direita retomasse a sua contraofensiva no continente, que é a perda relativa de apoio popular. E quando a crise econômica nos atinge, isso de alguma forma começa a afetar, em algum grau, o apoio popular que esses governos tinham. Afetar, não digo perder totalmente, afetar. Resumindo, a presença desses governos no mundo passa a ser um obstáculo para essa reorganização neoliberal da ordem internacional. A insistência nesses processos de integração regional passa a ser um obstáculo para a retomada desse controle, dessa hegemonia sobre a ordem política internacional. Até aí, nada de novo, porque nós já assistimos na história desse continente, infelizmente, muitos momentos de tentativa de desestabilização e derrubada dos governos aqui progressistas, populares, minimamente de esquerda, com propostas mais inclusivas. Nós já vimos isso acontecer, infelizmente, muitas vezes. Qual é a novidade? E o que tem tudo a ver com a ideia dos desafios da democracia. A novidade é a sofisticação com que isso está sendo feito neste momento, porque está sendo feito sob o manto do Estado democrático de direito. Tenho certeza que os meus colegas de mesa vão se estender mais sobre isso para desmontar esta falácia. Mas o que eu acho importante dizer é que, veja, quais são os pilares do Estado Democrático de Direito? O sistema judiciário, alguns dos pilares, o sistema judiciário, o parlamento, os meios de comunicação. Né? E são eles, através deles, que se está perpetuando o golpe. Como é possível? Possível porque se elide o fato de que esses poderes são em si mesmos, e agora eu vou tomar o caso brasileiro, porque ele é bastante emblemático, eles são, eles mesmos, absolutamente antidemocráticos. Veja o sistema judiciário, que me desculpem os meus colegas de mesa, o sistema judiciário é ocupado por uma casta. Eu brinco que é um poder vitalício e hereditário. Né? Vitalício, como vocês sabem, né? Dura a vida toda até. E hereditário porque muitas vezes as famílias, tem famílias inteiras de juristas. Claro, qual é a possibilidade que as pessoas de baixa renda tenham de acesso a uma carreira tão elitizada como essa? Quase nenhuma. As exceções que só confirmam a regra. Então, o sistema judiciário é absolutamente antidemocrático. Um parlamento como o nosso, eleito graças ao poder do dinheiro, dos lobbies das igrejas, os lobbies das bancadas da bala, é a essência da antidemocracia. E os meios de comunicação? Ocioso dizer, né? As empresas de comunicação, o oligopólio da comunicação. E como eu já disse, gravíssimo. Se nós pegarmos o que está acontecendo hoje, o problema maior não é sequer a divulgação dos fatos. Os fatos já são divulgados com uma narrativa a respeito deles. Se você parar para observar, o que eles estão divulgando não tem nada a ver com a história que eles estão contando. Mas a exemplo de uma novela, eles montam. Eles já apontam quem são os mocinhos da novela, quem são os bandidos da novela. O que o mocinho quis dizer com aquilo, aquela... Não tem nenhuma chance de uma interpretação distinta. As pessoas não tomam contato com o fato, elas tomam contato com a narrativa do fato. Então, esse sistema todo, ele é absolutamente antidemocrático, só que ele reveste dessa capa de
democracia. E, com isso eu concluo, falei do Brasil na ordem internacional. Mas por que o que acontece no Brasil é ainda mais importante? Aqui eu vou usar uma expressão que se tornou famosa nos últimos dias. Porque o Brasil é a cabeça da jararaca. O Brasil é a cabeça da jararaca desse processo de integração regional, de autônoma, soberana. Se eles derrubarem o Brasil, não tenham dúvidas, cai todos os governos latino-americanos, isso tem implicações sobre a ordem nacional, sobre os BRICS, não nos iludamos. Por isso que o que se joga aqui agora, o desfecho dessa crise, ela é fundamental. E ela é fundamental para a democracia. Ela é fundamental para o governo também, para os partidos envolvidos, mas é preciso que se tenha em mente que ela é fundamental para a democracia. E quem precisa da democracia é o povo. Quem precisa da democracia são os trabalhadores, são negros, mulheres, homossexuais, os setores menos favorecidos. Somos nós que precisamos da democracia. E se a democracia, de verdade, não for preservada, se o golpe se perpetuar desta maneira, quem vai sofrer, não tenham dúvida, somos todos nós. Muito obrigada.